Entrevistas de hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março. E como vocês podem ver, os nossos estúdios estão cheios de mulheres e do delegado de proteção à mulher, criança, idoso e adolescente. Vou fazer uma breve apresentação. A Adriana, que está na ponta, ela é dona de casa. A Shirley Monteiro, ela trabalha na Abadeus, diretora executiva. A Rosane Debem é empresária. E o delegado Márcio Neves, que está há 5 anos à frente da Delegacia de Proteção à Mulher em Criciúma. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Sala de Entrevistas. Fiquem todos bem à vontade para a gente poder falar sobre a mulher, sobre a gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu quero saber de vocês, como é ser mulher na atualidade? Fique à vontade, Shirley. Bom, eu penso que hoje nós temos, na atualidade, uma liberdade maior que as nossas mães e avós tiveram, né? Até por conta também da questão do acesso ao conhecimento, ao estudo, pela quebra de paradigmas e pela luta da mulher em prol de garantir também os seus direitos e toda a questão das leis que vem dando todo o suporte e protegendo a mulher nessa questão da violência, do acesso ao trabalho, à equiparação ao trabalho. Então, tudo isso é muito importante, né? Mas eu venho de uma família cristã, criada na igreja, onde eu não senti, enquanto cresci, essa questão assim de ser a liberdade ser muito vigiada ou tolhida, na verdade. Lá em casa a gente sempre praticou, nós éramos todas filhas mulheres, somos, né? E o pai era o único homem da casa. Então, acabou assim que nós tivemos sempre muita liberdade em casa, muito estímulo, muita proatividade no sentido assim de nós sermos estimulados a participar tanto na igreja quanto cantando. Então, assim, nunca me senti ameaçada ou coisa assim. Pelo contrário, acho que eu me senti sempre muito acolhida e estimulada. E para você, Adriana, como que é? A gente segue os conselhos das nossas mães, a gente cresce vendo as nossas mães, seguindo os conselhos dela, mas em contrapartida tem a sociedade que também nos impõe muitas coisas, dentre elas a questão do estudo. Você ficou um tempo sem estudar e agora voltou a buscar sabedoria. Você acha que é importante realmente a mulher também se formar, ter uma graduação para estar melhor colocada na sociedade? Sim, porque eu, por um tempo sem estudar, né, eu me achava assim, eu não vou saber fazer isso, vou falar mal, né? Daí, para mim, isso aí resolveu bastante coisa, porque eu aprendi a falar melhor, aí agora ajudo a minha filha nos estudos, é pequena, mas já posso auxiliar ela, e me sinto mais capaz. Porque a sociedade hoje ela exige a mulher não a se igualar, mas a chegar... aquele emprego lá é só para o homem, mas se a mulher está capacitada, eu acho que ela vai exercer a mesma profissão que o homem. Aí os estudos, para mim, ele é para chegar até aí, né? Ou bem mais além também, né? Você sofreu algum tipo de preconceito? Alguém te falou alguma coisa que te fizesse voltar a buscar o estudo? Não, eu sempre gostei de estudar, mas por uma obrigação do destino, né? Fui obrigada para mesmo. Então, eu decidi voltar. E pretendo ir bem mais longe onde eu estou, né? Com certeza, e vai bastante. Está terminando o 3º colegial, vai fazer uma faculdade, vai conseguir. Pretendo fazer um técnico em designer e, quem sabe, uma faculdade de arquitetura, engenharia e ir para frente. Com certeza. E para você, Rosane, você que trabalha no comércio de Criciúma, como que é ser empresária, uma mulher empresária? Para mim, no caso, fica um pouco difícil, porque assim, eu tenho 2 filhos ainda, um adolescente, tenho um filho pequeno, né? Então eu tenho um compromisso da casa e do trabalho, assim, e trabalho com meu marido junto. Então, assim, às vezes fica mistura um pouco a coisa, mas eu sei que ele precisa de mim. Ele precisa de mim ao lado dele, né? Então é nessa hora que eu tenho força, assim, eu penso assim, no outro dia, eu não vou trabalhar. Só que quando eu acordo de manhã, não, eu tenho saúde, eu tenho força, meus filhos precisam de mim, meu marido precisa de mim, e eu vou. Eu sei que é difícil a mulher trabalhar fora hoje com filhos pequenos, mas é possível. É possível, a felicidade dela é bem maior,
ela trabalhando fora e não só dentro de casa cuidando dos filhos. Eu não concordo com a mulher ficar só dentro de casa. Eu acho que ela fora, ela é bem mais feliz, conquistando as coisas junto, né, com o marido. Você pontuou um fator agora que é importante. A mulher, desde que ela vem buscando a liberdade, a independência dela, ela faz várias coisas. Além de ser mãe, dona de casa, ela, companheira do marido, ela ainda tem que trabalhar para poder colaborar. De que forma que dá para conciliar todas essas funções na pessoa mulher? Olha, outro dia uma irmã me perguntou assim, ó, tu não tem faxineira em casa? Daí eu disse, não, eu não tenho. Daí ela disse, eu não acredito, porque eu não dou conta do meu trabalho. Eu tenho 2 faxineiras, não dou conta, e não tem filho pequeno. Eu disse, não, eu chego em casa e faço isso, faço aquilo outro, e a tarefa do filho, assim, eu dou conta de tudo. A loja, se eu entrar na minha loja, a loja está lá, limpa, e eu cumpro o meu horário, ajudo o marido de manhã à noite, e vou para a igreja, eu dou conta de tudo. Não, eu dou conta. Tem que dar conta, eu acho, né? porque eu também fui criada assim, ó, desde pequena. A minha mãe teve 6 filhas mulher. E 2 homens, 2 eram mais velhos. Então, aquela escadinha de menina, cada uma tinha o seu compromisso. Então, assim, ó, eu aprendi desde cedo a trabalhar, não ter preguiça de fazer o trabalho. Eu coordeno a casa, né? Uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra. Não precisa fazer tudo num dia só. Porque não adianta tu pagar uma faxineira num dia, porque todo dia tem que fazer. Isso é verdade. Então, é isso que eu coloco na minha cabeça. Um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo, um dia que não dá, não faço. Mas o importante é que eu saio para trabalhar e consigo educar os meus filhos, né? Ô, delegado, antes da gente entrar na questão de proteção à mulher, já que o senhor é o único homem aqui dentre a gente, nós estamos falando de várias funções. De que forma que o homem avalia essa questão estrutura da mulher, de dividir as questões do trabalho, os afazeres de casa, também cuidar dos filhos? Qual que é a visão do homem? Olha, hoje é uma visão assim até de reconhecimento, porque você analisar de uma forma geral, o homem não tem essa habilidade, né? Então, as mulheres se reinventam a cada dia, né? Conseguem levar a sua vida em casa e, ao mesmo tempo, no trabalho. Hoje, agora no mundo moderno, a mulher está trabalhando fora também. E como é o exemplo aqui, né? Você vê a mulher trabalha em casa e fora. E aí, se for pegar as funções do homem, ele só vai, né, em regra, mais trabalhar fora. Então, a mulher ela trabalha aqui dobrado, né? Além de tudo, é mãe, né? Mãe é diferente, né? O pai tem a sua função, tudo, mas mãe é mãe. É uma relação diferente. Então, isso, hoje, no mundo moderno, é visto como uma coisa, um reconhecimento mesmo, né? Que o homem não tem a capacidade de fazer. Tu acredita, então, que o homem não teria essa capacidade de fazer tantas habilidades ao mesmo tempo? Olha, até poderia, mas não tão bem feito como elas têm feito. Então, nós temos o nosso valor. Eu tiro como exemplo meu esposo, assim. Pega o microfone, por favor. Eu tiro como exemplo meu esposo. Ele, trabalha o dia inteiro, estou cansado, ele não consegue se tirar as coisas da mesa. E eu, mas como é que eu trabalhei o dia inteiro e eu consigo tirar? Né? Eu consigo estender uma roupa, tudo isso. Consegue cansada. tirar da mesa, lavar a louça, fazer tudo, entendeu? Então, é isso. Eu acho que homem não teria. Deus deu a mulher para fazer tudo. Quer pontuar? É uma questão importante também, porque nós vemos hoje, né, essa coisa, porque a gente não busca mais aquela questão feminista de a mulher se sobrepor ao homem. Eu acho que o bonito disso tudo é a mulher saber ser mulher, né, cumprir todos esses desafios, essas funções, né, e o homem saber reconhecer, né, escutar aqui o Dr. Márcio falar, né, que hoje reconhece todas essas habilidades na mulher. Isso que é muito importante. Isso lá atrás, né, há 2000 anos atrás, Jesus enxergou, né, porque ele enxergou no ministério dele, né, nos 3 anos, ele não recrutou só homens, né, mas as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres o seguiam. Ele acolhia as mulheres. Ele abordou a mulher samaritana quando o homem não abordava uma mulher durante o dia, né, por causa da cultura da época. Então, assim, ó, um dos
dos ministérios assim que me chama a atenção, dos mistérios de Cristo e que quebrou paradigmas, que valorizou a mulher, que traz a mulher para dentro, né, e não exclui ela, mas inclui e acolhe, é o cristianismo. Assim, eu vejo a importância disso, e daí na nossa história, na minha história de vida, tem muito isso. A igreja, ela trabalha muito a questão do empoderamento da mulher. E isso é muito importante, né? Porque quanto mais você empodera a mulher, né, você trabalha com ela para trazer sonhos, realizações. Porque uma coisa é você ser frustrada porque alguém diz que você não é capaz, que você não pode. E nós vemos hoje, no mundo moderno, ainda com toda a evolução, a mulher em situações de adversidade, de humilhação, de exploração, de violência. Ainda que nós tenhamos hoje Delegacia de Proteção à Mulher, Conselho da Mulher, se traz muito essa questão da participação da mulher, tanto na política, como na gestão pública, como empresas, se reconhece isso no jornalismo, né? Nós temos aqui você como jornalista entrevistando, né? Ocupando um espaço que antes era quase que masculino exclusivamente, mas assim, ó, eu vejo que nós ainda precisamos educar os nossos filhos para valorizar e reconhecer o valor da mulher. E isso só vai se confirmar dentro da nossa sociedade, na nossa cultura, se nós, mulheres, ensinarmos os nossos filhos e dizermos a eles que o mesmo valor que o homem tem, a mulher tem. Né? Que ele não tem um privilégio a mais por ser homem. Ele tem as características de homem e nós respeitamos, né? Eu acho que assim, o mais importante é que eu amo ser esposa, amo ser profissional, amo ser mãe, amo desenvolver meu ministério, cantar e fazer diversas outras habilidades, mas reconheço o valor imenso que tem o meu esposo do meu lado. Então, isso é muito importante, e saber respeitar o outro. E eu acho que tudo isso vem em função dessa questão da educação, de princípios e valores que são colocados dentro de nós já desde pequenininho. Isso é verdade. Bom, aproveitando as palavras da Shirley, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai saber os direitos da mulher e conhecer um pouquinho mais a fundo a Lei Maria da Penha. Se eu sou você, eu não saio daí, porque o intervalo é rapidinho. Sala de entrevistas de volta, hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E a minha pergunta já vai direto para o delegado Márcio. Delegado, em que consiste a Lei Maria da Penha, que visa, né, dar proteção nós, mulheres? Bom, a lei ela veio em razão de uma luta, né, travada pela senhora Maria da Penha Maia Fernandes, em razão de que ela foi vítima, em 2 oportunidades, de tentativa de homicídio por parte do marido. Um colombiano, professor universitário, que demonstra que a violência doméstica não escolhe classe, né? E ela procurou a justiça brasileira e não foi atendida, né? E se passaram mais de 15 anos e ele nem de passar perto de uma cadeia, mesmo numa das tentativas de homicídio, deixando-a numa cadeira de rodas. E ela pensou o quê? Eu vou, se o meu país não tem lei, eu vou no direito internacional. E ela procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, acionou o Brasil, ela ajuizou uma ação contra o Brasil foi condenado e uma das condenações, né, uma das imposições da Corte Interamericana foi elaborar uma lei, né, que atendesse de uma forma mais rápida e mais rígida, né, os casos de violência contra a mulher. Por isso a lei recebeu o apelido de Lei Maria da Penha, porque foi em razão do caso dela que se chegou a um organismo internacional que condenou o Brasil, mas veja que vergonha, né? Foi preciso a isso para a gente fazer uma lei e tratar de um problema específico. Problema especial merece um tratamento especial. E a Lei Maria da Penha ela veio para prevenir e também coibir os atos de violência familiar contra a mulher. É uma lei que não trata só apenas da punição,
ela prevê uma proteção integral, principalmente, e aí é isso que eu gostaria de ressaltar aqui, não é só o lado de punição. Esse é importante também, mas tem o outro lado que a lei prevê, que é o quê? De assistência psicológica, assistência social, assistência, né, dependendo ela pode, a assistência religiosa, ela escolhe, né, e principalmente também a assistência jurídica. Ela precisa, às vezes, resolver problemas que ainda vincula com o agressor. Por exemplo, ela às vezes precisa de um divórcio por conta daquelas agressões, não dá mais para aquela família continuar daquela forma, e se ela não tem essa assistência jurídica, ela continua ainda casada com aquele agressor. Ainda continua com aqueles bens, né, precisam ser divididos. Sem um advogado para poder acionar a justiça de família, ela fica travada, né? Então, a lei ela é bem mais ampla do que se veicula, né? Tem que ser analisado essa vertente e cobrar do Estado melhores estruturas nessa área também. Não só a área de punição. Essa é importante, a gente tem trabalhado, quer a mulher querendo, ela consegue hoje certos benefícios via delegacia de polícia, vara criminal, Ministério Público, casa-abrigo da mulher, mas tem esse outro lado que a gente precisa trabalhar também. É bem isso, né? As pessoas elas só sabem da Lei Maria da Penha ao se tratar de delegacia. Vou fazer uma denúncia contra o agressor que está dividindo o mesmo teto que eu. E a lei é muito mais do que isso. Tudo bem, o cara bateu na mulher, ela vai à delegacia, né, abre o processo, ela faz o exame de corpo de delito, ela vai ter esse tratamento mais rápido e mais rígido da Lei Maria da Penha, né? Só que o que acontece? Ela vai voltar para casa e ele está lá, não é? Claro, ela tem a possibilidade de ter uma medida protetiva para tirar o cara de lá, mas até sair a decisão judicial, que demora um pouco, a lei diz que o prazo máximo seria de 4 dias, mas na prática demora muito mais, né? Ela precisa também de ter uma casa-abrigo, que hoje em Criciúma, graças a Deus, nós temos uma muito boa, mas ela precisa, dali para frente, resolver a sua vida familiar. Às vezes, dependendo da situação, ela quer se separar, né? Ela precisa sair daquele teto onde ela é agredida há vários anos. Aí ela precisa de um advogado, né? E hoje, infelizmente, no estado de Santa Catarina, nós não temos uma defensoria pública. Não se trabalhou essa assistência jurídica que, às vezes, eu falo aqui de carteirinha, às vezes ela é bem mais importante do que uma assistência via delegacia. Porque, às vezes, aquelas agressões verbais, do ponto de vista penal, são leves do ponto de vista penal. Não vai resolver o problema dela. O problema dela vai ser resolvido, né, juridicamente com um advogado na área de família, com a separação, divisão dos bens, guarda de filhos, pensão alimentícia. E que vai fazer o quê? Isso vai contribuir para ela cortar aquele vínculo com o seu agressor. Somente a partir daí é que a gente vai poder ter aí uma eficácia maior com relação aos casos de violência, né? E tem também o caso, que é importante falar, a questão do fator cultural, né? A questão da violência familiar ela tem um cunho cultural. Tem muito pai que ensina o filho, quando você crescer, você vai mandar na casa, tem que bater na mulher. Eu bato na tua mãe porque eu que mando na casa. E quando você crescer, você faz isso. E ele vai crescendo com isso na cabeça. E ele reproduz aquilo que ele vê em casa. Existe? Existe. Doutor, né? eu tenho... E ele reproduz aquilo que ele vê em casa. Eu tenho observado, assim, como é que você olha, tratando disso diariamente, que é a sua rotina diária, né? Esse aumento considerável de assassinato de mulheres, e principalmente na questão do lado passional. Porque a impressão que eu tenho, assim, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com as delegacias de mulheres, nós ainda vemos hoje, né, e frequentes assassinatos de mulheres, e não só por homens ditos mais velhos, jovens. Uhum. Né? É importante salientar que lei nenhuma nunca vai diminuir crime. Não vai ser lei, se fosse assim, o Brasil, né, com as milhões de leis que tem, milhões de, né, quase mais de 1000 crimes, né, não diminui. Né? O que diminui a criminalidade é o que? É saúde, educação, é cultura, lazer, né? Família estruturada, o papel da igreja é muito importante, né? na base. Tá? Entra muitos fatores com relação ao homicídio que leva, né? A questão da paixão, da loucura, né? Aí depende de cada pessoa, de traumas anteriores, né? Depende de problemas psicológicos, engloba a questão da doença, né? Que a pessoa às vezes é um doente.
a questão da droga aumenta o fator de risco, o alcoolismo, né? E principalmente aquele caso que o cara sai do controle e ele coisifica a mulher. O homicídio, ele parte quando o agressor, ele coisifica a mulher. O que é coisificar? Ele vai tratar ela como uma coisa, é minha. Eu mando, você faz isso, se não fizer eu te mato ou eu te bato. Como a gente faz com um cachorro. Teu cachorro te desobedece, às vezes tem que ir lá e dar uma palmada nele. Por quê? Porque é uma coisa. Um cachorro é um objeto, é um bem. E ele coisifica a mulher. E aí quando ela não o quer mais, quando ela não obedece mais, ele passa o quê? A ameaçar. Dali ele passa a agredir. E quando a coisa sai do controle, que aí entra os fatores que aumentam a possibilidade, o álcool e a droga, leva ao homicídio. Então, assim, é complicada a situação, é um problema complexo e não vai ser lei que vai diminuir isso, né? Claro, trabalhar na base, com a educação, né? De maneira que a gente erradique aquela situação de que o pai, tem que bater na mulher quando chegar em casa porque tu que vai mandar. Isso é machismo, né? Isso está errado. Acredito que com o tempo, essa questão educacional e nas escolas de que não pode bater em mulher, que é errado, que é isso, aquilo outro, vai passar a fazer parte do brasileiro de que é crime, de que é errado. Não só porque é crime, porque é errado, né? E aí a gente vai ter uma diminuição. Mas a prática, Pode falar, Shirley. a prática da lei, né, no dia a dia, o senhor nota um empoderamento maior da mulher no sentido de ela se sentir protegida, que agora ela tem, né? Porque hoje nós temos as delegacias, que é a porta de acolhida, né, para essa mulher, ou coisa assim. O senhor sente uma diferença nisso? Com certeza. A lei ela dá algumas garantias que não se tinham antes, né? Então, isso, e até esse trabalho educativo, informativo, tem feito com que as mulheres procurem mais, né, se proteger. E a lei, quando ela quer, a mulher vai à frente e vai até o final do processo, né, ela consegue certas proteções que, caso ele descumpra, né, o Estado tem o poder de prendê-lo, né? O problema é que, assim, tem gente, dependendo da situação, não vai ser a ameaça de prisão que vai impedir de fazer, né? Então, por isso que, às vezes, a gente não tem como evitar certos homicídios, né? Então, por isso que eu tenho trabalhado bastante com algumas mulheres, nas palestras que eu dou, em sala de aula, eu sempre falo, né, a gente tem que trabalhar na raiz do problema. Eu costumo falar na delegacia que as mulheres têm escolhido muito mal. Às vezes ela sabe que o cara faz coisa errada, que ele bebe, que ele usa droga, que ele mata, mas ela, mesmo assim, assume o risco de se envolver com esse tipo de pessoa. Enquanto está fazendo com o outro, para ela está tudo bem. Ele está armado, ele está ameaçando os outros, mas enquanto não está com ela, está tudo certo. Ela protege ele, ela ajuda a guardar a arma, mas quando a coisa vira para ela, aí ela vai querer a proteção. Então, ou seja, tudo bem, um erro não, né, esse erro dela de ter escolhido mal não vai isentá-lo, né? Mas vamos na raiz do problema. A mulherada tem que escolher melhor, né? A mulherada, ela tem poder para isso. Vamos escolher melhor, pessoas normalmente sem o contato com a droga e com o álcool, porque isso aumenta demais a questão do fator violência. E um dado importante, né, no Brasil, a cada 10 homicídios de mulheres, 7 são por pessoas ligadas a ela. Marido, ex-marido, mulher, namorado, né, são pessoas da família, próximas a ela. Ou seja, é 70% de chance dela, num homicídio, ser de uma pessoa do seu relacionamento. E só 30% de uma outra pessoa na rua ou por um assalto, alguma coisa assim. E qual é a pena para o homem, no caso? A pena é igual no homicídio, tanto para o homem quanto para a mulher, né? É de 12 a 30 anos de reclusão. Mas de agressão? Agressão familiar, agressão em casa? Aí a agressão familiar, a Lei Maria da Penha, ela alterou a pena de um crime que, quando tem lesão corporal, tanto faz se a vítima é homem ou se a vítima é mulher. A pena, que normalmente, se não tem a violência familiar, ela é de 3 meses a 1 ano, por conta de ser violência familiar, ela pula, né, de 3 meses a 3 anos. Então, ela já fica bem maior. No caso de flagrante delito, a gente tem que autuar e encaminhar para o presídio, né? Se não fosse com a violência familiar, seria feito um termo circunstanciado e todos liberados naquela mesma hora. O delegado ficaria impedido de lavrar o flagrante e encaminhar a pessoa, o agressor no caso, para o presídio. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio ela trata essa violência familiar com mais severidade, né? O que às vezes é bom,
né? Ou seja, uma violência num local onde se menos espera a agressão, ela tem que ser tratada com rigidez, sim, porque isso evita também, né, inibe um pouco. André. É normal a mulher sofrer agressão, vai lá, faz o registro, né? E chega em casa, o tempo passa, ela vai e retira o registro daquela agressão ali. Esse normal? Para mim, esse é o maior problema, o maior erro que se tem. A violência continua, né? Do ponto de vista da violência, uma pessoa que agride a outra não serve mais para ser o seu companheiro. É claro que entra a questão da religião e fala, não, calma, vamos manter a família, né? Aí o pastor, o padre, o orientador espiritual vai tentar salvar ali, tudo bem, esse é um outro lado. Mas do ponto de segurança, né, é um erro voltar com o seu agressor. Por quê? Porque as estatísticas nos demonstram que 90% das mulheres que retornam com o seu agressor voltam a ser agredidas novamente. Então, a gente costuma dizer, olha, depende dela a segunda agressão, muitas vezes. A primeira, às vezes, não dá. Mas se ela toma a providência, vai lá, registra, vai a fundo e toma uma atitude no sentido de cessar aquela situação de risco, muito provavelmente ela não vai ser agredida novamente, né? Então, é muito comum elas retirarem, muitas vezes, porque são pequenas, a maioria são pequenas brigas, né? E geralmente fica ali na boca. Muitas ofensas e ameaças, né? E aí, no momento de raiva, ela vai lá e registra. Quando a raiva passa, que ela volta para casa, que ela vê que não é aquilo, que não precisava tudo isso, aí ela quer ir na delegacia e retirar. Então, assim, em alguns casos a lei diz que não pode mais retirar. Justamente porque, às vezes, ela ia retirar não porque ela queria, mas porque ela estava sendo ameaçada. E a Lei Maria da Penha, sabendo disso, ela fala, não vai ser assim mais. E para vocês é difícil saber quando realmente existe essa ameaça e quando não? Pois é, a gente chama a mulher lá, pergunta para ela por que ela está, né? Só que assim, a gente também não tem como adivinhar, né? E também eu não tenho como forçá-la a me dizer a verdade. Se eu não posso, né, forçar o autor a dizer, quanto mais a vítima. Então, assim, eu acho que cabe à própria vítima tomar uma atitude. E ela, né, se ela quiser, hoje ela tem mecanismos para fazer cessar aquela agressão. Hoje ela tem a casa-abrigo da mulher, ela tem as medidas protetivas, ela tem todo um aparato que, mal ou bem, ainda já tem contribuído para cessar esse tipo de agressão. Ô, Rosane, tu queria fazer uma pergunta aquela hora, fica à vontade para fazer, a gente estava falando no intervalo, pode fazer, fica à vontade. Não, a pergunta que eu queria fazer era sobre a foto, né? Sobre a questão da foto no currículo. Da foto no currículo, que é uma dúvida, né? E outra coisa, assim, sobre idade também, que é uma coisa que eu não concordo também, porque eu já perdi empregos pela minha idade e também já ganhei empregos bons por isso também. Então, eu acho que é uma discriminação quando eles perdem até certa idade, né? Porque eu já ganhei, assim, eu já passei por várias entrevistas, assim, de meninas novas, bonitas, e eu consegui essa vaga. Muito pela minha fé também, né? Porque eu pedi, Senhor, se for para ser minha essa vaga, que seria, né? E eu sempre consegui, mas eu acho uma discriminação também a idade. Assim. Isso aí entra a questão do direito do trabalho, entra a questão empresarial. É um problema complicado, a lei tenta inibir essas diferenças, né? Essas discriminações que são, às vezes, abusivas, né? Mas, assim, o maior problema nesse ponto está em relação a não contratar mulheres justamente por algumas, em determinadas idades, justamente por conta da questão da mulher poder ficar grávida e ela ter que sair do trabalho e aquilo ali é um custo a mais para o empregador. E o empregador, ele olha o lucro, né? Se ele vai contratar uma mulher que é casada, né, ou está namorando, que está em idade fértil, né, ele prefere, às vezes, por conta desse risco dela engravidar, prefere contratar um homem, porque aí ele não vai correr esse risco de engravidar, ela ficar hoje 120 dias fora, né, e isso tem um custo, porque ele tem que custear essa licença maternidade. Então, entra essa questão aí. Né? Mas a lei, e é feito um trabalho educativo e tal, para não ter essa discriminação. Né? Porque o que o homem faz, a mulher
também pode fazer, ela tem toda a capacidade para executar aquele trabalho. Antigamente, o que se tinha era o quê? Na Idade da Pedra era a força física, o que valia era a força física, por isso que o homem sempre subjugou a mulher, porque fisicamente, em regra, ele é mais forte. Mas hoje, no mundo moderno, o que vale a força física não é essa, é essa. Né? E a mulher hoje, ela tem se preparado mais, ela tem estudado mais, eu dou aula na faculdade, e eu vejo cerca de 60% a 70% de mulheres. Mas é. Né? E as mulheres vão chegar, é questão de tempo, o problema é que ela foi discriminada durante quase toda a história da humanidade. Né? Mas hoje ela já está chegando nos locais onde ela nunca deveria ter sido retirada ou impedida de ter acesso. Hoje nós temos uma presidente mulher. Nós temos 2 ministras no Supremo Tribunal Federal, um local que só tinha homem. Né? E com o andar da carruagem, daqui uns dias vai ser a maioria de mulher. Nós temos também um percentual maior da presença de mulheres na política. Isso, né? Tem aumentado, porque antigamente ela nem voto tinha direito. Exatamente, né? Hoje a mulher então, vota, hoje ela tem esse acesso, voz ativa. Isso vai mudar e daqui uns anos eu acredito que elas vão até passar os homens. Por quê? Se qualificam mais. Quem estuda mais vai ter mais acesso. Né? Você vê aí, nas escolas, tem mais mulheres estudando. Eu penso né? também, Elas cometem doutor? menos crimes. Então, ou seja, tem toda uma série de fatores que se tirar aquela barreira da discriminação, elas vão, eu costumo dizer, dominar o mundo. Até porque a gente observa em certas questões, assim, a mulher ela se posiciona muito bem quando ela tem convicção de que é aquilo mesmo. Sim, porque... E a questão em relação ao rostinho bonito ou a foto no currículo, eu acho que manda muito também quando você prova a competência. Porque a beleza, digamos assim, ela, como diz, tem um jornalista que fala, ela só serve até os 15 primeiros minutos. Depois ela não se sustenta. A beleza dela, pois é, aí depois não se sustenta, claro. Né? Então, e aí eu costumo dizer, né, com a preparação intelectual, né, profissional, ela não vai ter como não ter um emprego. Ela vai tomar o emprego daquela bonitinha que não tem estudo. Por quê? Porque eles vão ver que vão querer o resultado final. Né? E não vai precisar de força física, vai precisar de raciocínio, de inteligência, de conhecimento. E assim, a gente vê, né, na área que nós trabalhamos, que eu trabalho, que é a área social, se aproxima muito da área que o Dr. Márcio trabalha, né? Ainda que eu não trabalhe lá na questão da violação diretamente, mas a gente previne isso e trabalha com mulheres que também sofrem um tipo de violência e que ainda não chegaram lá. Né? Muitas vezes, a violência social, não a criminal, mas a violência social. Psicológica, de que sempre foi dito para ela que ela não pode, que ela não ia conseguir, que ela precisa ficar ali subjugada. E o ano passado nós tivemos mulheres que passaram pela Abadeus com mais de 50 anos, tivemos umas com mais de 60 anos, que ela descobriu dentro da Abadeus, fazendo o curso, que ela podia sim ter a carteira de trabalho, que disseram para ela que ela nunca podia ter uma carteira de trabalho, porque a idade dela já não permitia mais essa questão da idade, né? Mas e ela aí disse, entra o fator educação, fazer né? isso. Exatamente, entra a educação, o fator educação liberta. Ela fala assim, você tem direito sim, a direito à informação, né? Exatamente. Isso vem da educação também, de levar o acesso e a possibilidade, né, do estudo, do conhecimento para todos, independente da idade. Por isso que a gente sabe, né, que a educação formal ela precisa passar, né, pela questão da cidadania, de passar os deveres e os direitos, né, as responsabilidades, porque às vezes isso passa assim tão automático que a mulher acaba não percebendo que ela consegue fazer determinadas coisas com um pouquinho a mais de conhecimento. E se ela buscar esse conhecimento, é diferente de alguém só me dizer, né? Porque às vezes eu sou cego, porque um outro cego me guia, e o pior cego é aquele que não quer enxergar. Isso é verdade. Então, nós precisamos saber que a fonte de conhecimento está ali. Eu preciso ler, eu preciso me informar, e não só ouvir, mas peneirar aquilo que eu escuto e saber a fonte aonde eu vou checar,
onde eu vou... Agora, para isso, o Estado tem que dar o acesso, né, o Estado tem que dar o acesso a todos, principalmente na idade correta, né, para depois não ter que buscar o prejuízo lá na frente. Então, o Estado ele tem que proporcionar isso, né, para todos, independente do sexo, crianças, né, adolescentes, ter acesso a isso. Porque o conhecimento é que vai, né, nos dar asas para a gente poder voar sozinho. E libertar a pessoa, né? Então, muito importante trabalhar essa área também. A outra questão, né, que eu vejo que quando nós fazemos os grupos e as aulas de cidadania, os encontros onde nós abordamos temas de cidadania e temas de questões pertinentes da vida hoje, da família, porque eu penso o seguinte, se nós temos famílias fortes, e se nós empoderamos essas mulheres com conhecimento, com conhecimento também daquilo que é cidadania, do exercício dessa cidadania, porque o que a Maria da Penha fez foi exercer a cidadania dela. Foi isso mesmo. E com o exercício que ela fez de cidadania dela, ela libertou, né, e vai libertar. E o efeito milhões, colateral dessa ausência aí vai bater direto na violência. Quando ela não tem esses acessos, quando ela é tolhida, acaba virando um caso de polícia. Então, esse lado, né, o apoio à família, à escola, ao lazer, à cultura, isso impede que o problema vire de polícia, né? A gente tem um filósofo que já fala isso desde a época da Grécia, né? Vamos construir escola para que a gente não precise construir presídios. Então, esse acesso é muito importante, né? E esse trabalho também contra a violência tem que ser feito nas escolas. Eu tenho feito um trabalho junto à direção das escolas, falando com os pais, familiares, né? E os alunos, com relação à questão da violência, né? Isso precisa ser passado de que é errado, de que não pode, não só porque é crime, né? É errado do ponto de vista moral e de todos os outros pontos de vista também agredir uma mulher, né? Como diz o ditado, numa mulher não se bate nem com uma flor. Com certeza. Bom, a gente teria muita coisa para falar, né? O nosso tempo é curto, é de meia hora só. Acredito que a gente, se prolongasse aqui, a gente ia longe. Mas, finalizando com as palavras do delegado, né, que uma mulher não se bate nem com uma flor, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Parabéns por serem mulheres, por exercer várias funções ao mesmo tempo. Delegado, você também, parabéns pela função que você exerce também de estar em prol da nossa defesa, a defesa da mulher. Não só a mulher, mas a criança, o idoso e o adolescente também. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada a você. Posso deixar um versículo, um tema? Por favor. Eu quero deixar para as mulheres lerem Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. E lá é descrito a mulher empresária, a mulher mãe, a mulher esposa e a mulher participativa na sociedade. Então, acho que isso tem servido de inspiração para mim e acho que pode servir de inspiração para muitas outras mulheres. Muito obrigada pela oportunidade de nós debatermos um tema tão importante, especial e tão atual. Né? Com certeza, com certeza. Bom, a mulher ela não foi feita de nenhuma parte da cabeça do homem para não ser superior, nem do membro inferior para não ser pisada. Ela foi feita da costela para estar ao lado de um grande homem e andar junto na sociedade. O Sala de Entrevistas de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem muito mais assuntos. Até lá!